Oi, eu sou o Lucas Silva e agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha casa em tempos de pandemia e como tem sido as minhas rotinas, como tem sido o meu modo de habitar aqui. Então, um pouco antes da pandemia, a minha rotina era trabalhar de manhã, que eu sou jovem aprendiz no Tecom Rio Grande, ir para a faculdade à tarde, alguns dias à noite também. E normalmente eu ficava no período de casa, assim, pelo período da noite, que eu ficava com a minha mãe e com meu irmão. Um pouquinho depois que começou a pandemia, surgiu a oportunidade para meu irmão se mudar. E ele se mudou, e aí eu acabei ficando com um quarto que antes a gente dividia. Fiz umas reformas, e aí adaptei ele para o meu espaço. Aí, depois da pandemia, o que mudou foi que meu irmão se mudou, e eu comecei a morar só com a minha mãe. O meu trabalho, que antes eu ia até a empresa e trabalhava e tinha uma rotina totalmente diferente do que eu tenho hoje, eu comecei a trabalhar de home office, bem no início da pandemia ainda, quando ficou sendo definido o que ia ser feito, eu comecei a trabalhar de home office. E também um pouco depois começou a FURG pelo ambiente virtual, que a gente começou a estudar e ter que se adaptar a tudo isso. Então, antes eu estudava bastante na biblioteca, que tinha bastante espaço. Eu sempre gostei de estudar com bastante espaço. E aqui, quando eu mudei as coisas aqui no meu quarto, eu já não tinha tanto espaço. Ali atrás tem a minha mesinha, onde normalmente eu estudo e eu trabalho. Às vezes não é tão confortável, porque como a mesa é meio pequena, os braços ficam um pouco retraídos, então é meio anti-ergonômico. E aí por isso às vezes eu também venho um pouco e estudo na cama para ficar um pouco mais confortável. E agora eu vou mostrar um pouquinho dos espaços da minha casa, que eu frequento bastante. O quarto é o lugar onde eu mais fico, que é onde eu tenho minhas coisas, tem meu espaço também que eu posso ver os vídeos das aulas na TV, que fica um pouco mais fácil para mim também. Aqui é a sala, onde a gente normalmente fica, eu e minha mãe e família aqui, a gente vê uma TV junto, aproveita um pouco o tempo. E aqui também é o cantinho do café, que é muito importante para eu continuar com essa rotina, acordando cedo e trabalhando pelo AVA. E uma das principais dificuldades mesmo é o barulho aqui em casa, que é uma coisa que não tinha na faculdade. E aqui eu tenho mais essa dificuldade de conseguir me concentrar com barulho. E é isso, então. Essa é um pouquinho da minha casa. Oi, eu sou Eduarda Lima e vou falar um pouquinho da minha casa na pandemia. A minha vida mudou bastante. Eu saía de casa bem cedo, quando não tinha pandemia, e ia pra FURG, tinha o estágio que era fora de casa, então eu passava pouquíssimo tempo em casa. Eu moro aqui em Rio Grande, desde que eu iniciei a graduação. Divido o apartamento com mais duas estudantes e cada uma tem o seu quarto. Mas eu realmente só ficava em casa durante a noite. Durante a manhã e a tarde eu estava ou estagiando ou na FURG. E com a pandemia eu passei a ficar realmente o dia inteiro em casa. Agora o meu estágio é em casa e a FURG é em casa. Então meu dia a dia mudou bastante mesmo. Eu me alimentava na FURG, fazia todas as minhas atividades eram fora de casa. E agora passou, depois da pandemia, né? Passou a ser tudo em casa. Então realmente mudou muito. Mudou 100%. Eu não tenho sacada no meu apartamento, não tenho grama, não tenho um espaço de lazer, assim, em contato com a natureza. Então, realmente, o apartamento é bem pequeno, cada uma tem o seu quarto, mais os ambientes em comuns do apartamento, que é a sala de estar e a cozinha, né? Que são bem pequenininhas também. Então, foi uma... No início foi bem difícil se adaptar, mas logo depois a gente foi se ajustando, né? Uma das meninas que divide apartamento comigo voltou para a cidade dela, então a maior parte do tempo foi só eu e mais uma. E a gente já estava habituada a morar juntas, mas não a conviver tanto tempo assim, né? Mas a gente passou a fazer coisas bem legais, como cuidar de plantinhas,
de fazer coisas em casa, como pão, algumas coisas pra gente comer durante a semana. Então a gente passou a ter alguns hábitos diferentes do que a gente tinha antes da pandemia, né? A gente faz comida em casa também todos os dias, então foi uma coisa que a gente mudou bastante, né? Ao longo do tempo, a gente faz almoço juntas, marca sábado ou domingo para almoçar junto, para fazer alguma coisa junto. Com a pandemia também mudou bastante a questão de horários, porque antes a gente tinha essa questão de horários mais adaptada ao dia a dia da FURG e do estágio. Hoje em dia os horários são mais livres, então eu gosto muito de fazer as coisas à noite. Então eu pude também mudar essa questão do meu horário para eu rendo mais, as minhas atividades rendem mais à noite. Então essa questão também mudou. O meu dia a dia, a questão da alimentação, a questão da moradia, de passar o dia todo em casa, e por ser apartamento também a gente precisou se adaptar bastante para a gente conseguir ter os nossos espaços de lazer. Essa aqui é a minha mesa, eu passo a maior parte do tempo nela, estudando e fazendo estágio. E aqui em casa, no apartamento, o cantinho que mais mudou assim foi o cantinho logo que a gente entra no apartamento, que a gente colocou um tapetinho para poder colocar os tênis sujos e um paninho com álcool para higienizar tudo que chega assim que a gente entra em casa. Então, esses dois ambientes assim foram os que mais modificaram. Eu passei a maior parte do tempo na minha mesa, então cuidei mais dela, organizei mais, estive mais tempo, faço minhas atividades aqui, e esse cantinho de higienização também a gente não tinha e passou a ter. É isso. Oi, eu me chamo Carolina e eu vim falar um pouco sobre a minha casa no tempo da pandemia. Atualmente eu estou morando em Florianópolis e logo no início da pandemia a gente se mudou para cá porque a gente tem um apartamento aqui que antes a gente passava apenas as férias. E logo quando começou a pandemia a gente percebeu que ficar num apartamento pequeno, que é o meu apartamento de Rio Grande, com eu, meus pais e a minha irmã, a gente achou que não seria nada confortável, porque o apartamento lá só tem 2 dormitórios. E a minha irmã, ela morava em Pelotas, só que ela se formou. E aí quando ela voltou para casa, logo começou a pandemia, então a gente não teria um espaço para todo mundo. Então a gente veio para Florianópolis para ter esse conforto, porque o apartamento aqui é bem maior, tem uma área de lazer muito melhor, a gente tem aqui uma área gourmet, tem uma sacada muito grande, então a gente consegue ter um espaço muito bom para todo mundo. Só que quando voltou as aulas, eu voltei para Rio Grande, porque o meu quarto aqui ele não tinha uma escrivaninha, não teria um espaço reservado para poder estudar. Meu quarto era só a cama e um guarda-roupa improvisado, porque a gente não tinha ainda feito os móveis daqui, porque a gente ficava pouco tempo, era só nas férias e depois a gente voltava para Rio Grande. Então estava tudo sendo feito aos poucos. E quando eu voltei para Rio Grande, eu senti uma diferença muito grande, porque o apartamento lá era pequeno, muito pequeno comparado a esse, eu não tinha um espaço para poder pegar um sol, alguma coisa assim, eu ficava apenas trancada dentro de casa. O apartamento pequeno e tudo muito desorganizado, assim, no sentido de que os móveis, eles não têm uma harmonia em toda a casa, então eu me sentia muito presa. Apesar de ter ido para lá para ter um conforto, para poder estudar, eu não tinha esse conforto. Porque o meu prédio, ele não tem uma acústica muito boa. Então, quando os vizinhos falavam, eu escutava. Quando os vizinhos estavam brigando, eu escutava. A minha rua era muito barulhenta, eu morava na Presidente Vargas. Então, os carros passando ali a todo momento, eu não conseguia estudar direito. Só que eu só comecei a perceber isso depois que começou a pandemia. Porque antes eu ficava em casa há pouco tempo. Porque eu ia pra FURG, eu ia pro estágio. Quando eu chegava em casa, eu dormia, estudava um pouco e já era de noite. Então eu não ficava muito tempo de tarde em casa. Eu não conseguia perceber tanto essas coisas que eu percebi depois quando eu estava em Rio Grande. E a minha cozinha também em Rio Grande, ela é muito pequena.
um espaço assim totalmente muito estreito. Então eu acabava também não tendo vontade de fazer comida, porque eu voltei para Rio Grande sozinha. Então na hora de fazer comida eu não sentia vontade, porque eu não gostava muito da cozinha, era muito apertada e eu acabava não fazendo muita comida. Eu tinha uma refeição por dia e às vezes de noite eu acabava pedindo comida. Então eu comecei a sentir essa diferença de ter duas casas totalmente diferentes uma da outra. E quando eu voltei para Florianópolis no final do ano, os meus pais tinham ficado aqui fazendo os móveis da casa, porque a minha irmã é arquiteta e ela já tinha feito o projeto. E aí eles começaram a executar o projeto e ficou... Quando eu cheguei já estava tudo pronto, meu quarto ficou do jeito que eu queria, do jeito que eu tinha pensado, planejado ele. E agora eu tenho esse espaço para estudo, tanto que agora quando voltou às aulas eu continuei aqui em Florianópolis, porque eu tenho esse espaço reservado para mim. E que antes, se eu tivesse ficado aqui desde o início, eu teria que estudar na sala de jantar, que é em conceito aberto com a cozinha e com a sala de estar. Então, se meus pais quisessem ver TV, eu estaria estudando, eu não teria um lugar reservado para isso. E agora eu tenho, então eu acabei ficando aqui. E outra coisa também que eu senti falta, né, foi ter essa varanda, e foi quando eu comecei a valorizar mais ter esse espaço ao ar livre. Por mais que seja um apartamento, os dois eram apartamentos, os dois eu morava em apartamento, mas eu tinha esse espaço ao ar livre, eu tenho aqui uma visão do pôr do sol, eu tenho a visão do nascer do sol, coisa que em Rio Grande eu não tinha isso. Nas duas casas eu não saio muito de casa, então eu me sinto privilegiada nesse sentido de poder ficar dentro de casa, de não precisar sair. Eu saio algumas vezes só para ir no mercado e agora eu estou fazendo estágio aqui, só que eu também posso ter a opção de ficar trabalhando de casa. Então, eu tenho todo o conforto que eu preciso. Eu não acho assim que mudou tanto a minha vida, a pandemia, porque eu segui tendo tudo que eu precisava, eu consegui ter tudo para ter uma vida boa durante esse período. E a principal coisa assim que eu comecei realmente a valorizar foi ter esse ambiente planejado, porque eu consegui sentir a diferença de ter uma casa planejada e uma casa que não é planejada. Então eu comecei a valorizar mais isso, de ter tudo organizado, de ter uma casa com um ambiente que tu vai ficar bastante tempo. Coisa que na minha casa de Rio Grande eu ficava pouco tempo, porque eu só ia pra FURG, eu ia pro estágio, quando eu voltava eu ficava ali. Então eu não ficava um tempo muito grande. Então a casa era boa para o tempo que eu precisava ficar. Mas para ficar muito tempo, eu comecei a valorizar mais ter esse espaço planejado. E no geral foi isso. Olá, tudo bem? Meu nome é Daiane e eu vim aqui falar um pouquinho sobre a minha relação com a minha casa durante o período da pandemia. Bom, no início da pandemia eu voltei para minha cidade natal, fiquei lá até as aulas voltarem. Depois eu retornei para Rio Grande, porque aqui eu me concentraria melhor para a faculdade, focaria melhor, não teria tantas distrações que nem eu teria na minha cidade. Então eu resolvi voltar. Aqui eu moro num apartamento, em Rio Grande eu moro num apartamento e que eu divido com uma amiga. E esse apartamento ele tem 2 quartos, banheiro, sala de estar, cozinha, são integradas e uma área de serviço. O meu lugar preferido é sem dúvida o meu quarto, porque é o lugar onde eu passo a maior parte do meu tempo e ele tem mais minha cara. O que eu acho que melhoraria, assim, seria que se ele fosse um pouquinho maior. Aí comportaria melhor as minhas coisas, mas até então eu gosto dele da mesma forma. E também a gente sente muita falta do contato com a natureza, assim, de ser muito uma coisa mais isolada. Apartamento é diferente de morar numa casa, não pode sair pra rua, pro pátio, tomar um sol, essas coisas assim, a gente sente falta. Talvez se tivesse uma sacada, melhoraria um pouco. Mas a gente está totalmente em isolamento, a gente não está saindo de casa, estamos fazendo todas as nossas atividades em casa. A gente só está indo pro mercado, fazer supermercado, algum exercício, alguma coisa na rua. O resto tudo a gente está fazendo em casa. E nossas atividades, as minhas atividades é basicamente estudar, fazer exercício. Eu
Com a pandemia eu tô conseguindo trazer outros hábitos para minha rotina. Isso é um aspecto positivo que eu acho bem interessante, que se tivesse aula normal, talvez eu não tivesse tempo para implantar esses outros hábitos, como ler um livro, fazer exercício, que antes eu não tinha muito tempo, fazer meditação, essas coisas assim. Um aspecto negativo disso tudo, eu acho que é o fato da gente não ter realmente contato com as pessoas, não poder abraçar, não poder sair com os teus amigos. Isso é bem ruim e traz um sentimento não muito agradável pra gente. Oi, aqui é a Eduarda e eu vim falar um pouco como tá sendo habitar uma casa durante a pandemia. Então, eu acabei voltando pro interior, que é onde ficam a casa dos meus pais. A casa é no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade com 8.000 habitantes, chamada Paverama, uma cidade bem pequena. Essa casa, ela se localiza no centro da cidade, mas como é uma casa uma cidade muito pequena do interior, acaba que a movimentação ao redor é como se fosse uma zona rural. Então, essa casa que a gente habita, ela é bem grande, é um terreno bem grande, então acaba que tem um espaço de lazer muito bom, assim. Tanto o pátio da frente quanto o pátio dos fundos tem bastante espaço, e isso foi realmente aproveitado e eu pude manter um contato com a natureza mesmo em isolamento social. Atualmente, durante a pandemia, ficaram nessa casa eu e minha mãe, e minha avó mora na parte da frente, na casa da frente, em outra casa, mas acaba que convive com a gente todo esse período também. Então essa pandemia ela teve que ser cuidadosa também por conta da minha avó, porque ela tem 88 anos. Então no início foi muito difícil se habituar com a rotina, mas essa casa ela é muito confortável, ela tem espaço, ela tem coisas de qualidade, tanto móveis quanto internet. Então eu me sinto muito privilegiada de poder ter passado a pandemia num lugar como esse, num lugar espaçoso, num lugar que permite tanto para mim quanto para minha mãe manter uma certa individualidade, né? Porque nós duas estávamos em cidades diferentes, vivendo rotinas diferentes, então acaba que essas rotinas se chocaram. E também permitiu que eu e ela cultivássemos hábitos juntas, né? Por exemplo, nessa pandemia a gente acabou plantando, minha mãe fez uma horta, eu comecei a cuidar de flores diversas e a gente se encontrou nisso e foi muito legal, foi muito construtivo. E mais outros hábitos que a gente teve também durante algum tempo foi caminhar, praticar exercícios juntas. Como a cidade é muito pequena, caminhar pro interior não envolve com que a gente se aglomere, então a gente caminhou algumas vezes. E, enfim, conviver com a minha avó, não tomar chimarrão, mas ter a presença dela ali nesse ato que antes era de tomar chimarrão e hoje é de assistir, porque eu não tomo chimarrão como ela toma. Eu não tomo por conta, enfim, é arriscado, né, na pandemia, mas ainda mantenho esse hábito de no final da tarde ela aparecer aqui. E com os estudos eu acabei adaptando aqui o quarto que era da minha irmã, que é o quarto mais confortável, e montando um espaço para que eu pudesse estudar com mais privacidade, fiz um escritório e enfim, foram essas mudanças que fizeram a gente se adaptar. Eu acho que foi um período muito difícil e diferente, mas ao mesmo tempo foi um período que eu pude me reaproximar da família e principalmente da minha mãe. E era isso o que mais tinha pra falar.